Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e ler o Salmo 37, versículos 16 a 20. Vamos lá. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Podem sentar. Vamos aqui mostrar agora para vocês o que os justos têm e o que os ímpios têm. Qual a diferença? Tá? Lembra que Deus cuida dos filhos dele. E se tem um pai que cuida com justiça, com amor, com cuidado, é Deus. Tá? Os santos de Deus, os homens podem até tocar, falar mal, mas vem o castigo. Tá? Pode ter certeza, irmãos. Nós vivemos num mundo de perdidos. Repito aqui, nós estamos num mundo cercado de leões, de hienas, de lobos devoradores que querem destruir vocês. Tá? Qualquer pessoa não crente ao seu lado vai tentar derrubar sua fé. Tá? É muito importante que nós façamos isso, né? Ok, irmãos? Então aprendamos a ver a vida do ponto de vista de Deus, tá? Mesmo as possessões, é errado ter coisas? Não. Tá? Quando Deus dá coisas para os santos, Ele dá e abençoa aquilo. Ele deu possessões para Abraão, para Isaac e para Jacó. E aquelas possessões não foram vindas assim, elas não vieram de maldade deles, roubando, enganando. Não. Ele dá as possessões, queridos irmãos, e abençoa aquilo que você tem. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Quando Deus mostra as posses dos crentes, Ele avalia à luz da origem e da utilidade. Então, quando Ele nos dá, Ele dá para mostrar a origem de onde veio. Aí está aquela irmã fulana de tal que trabalha, luta para ter um ganho seu. De onde veio? Veio de um esforço, da luta que Deus abençoou, Deus deu saúde, Deus abriu a porta de um emprego. E ela está ganhando aquilo. Sempre é no sistema de justiça que Deus dá. Por exemplo, tem um crente que é um advogado, ele está ganhando mais do que aquele irmão que não é advogado, que luta ali, trabalha como pedreiro, pintor e tal. Porque ele ganha mais, sempre é no equilíbrio da justiça. Aquele teve mais posses. Tá? É sempre assim que Deus lida. Às vezes, Deus abençoa, por exemplo, vamos supor um crente que é pintor. Ele está ganhando bem. Tá? Pode olhar que sempre há justiça naquilo. Sempre. Deus opera desta maneira. Obviamente, tem a maneira como o crente comporta. Abraão deu o seu dízimo daquilo que ele ganhou na luta dele, na batalha lá, ele deu o dízimo para Melquisedeque, que era um sacerdote e rei em Salém, né? Que era Jerusalém naquele tempo. É assim que o crente é. Ele é fiel ao seu Deus? É. Deus abençoa aquilo. Tá? Abençoa mesmo. Então vamos aprender aqui as posses dos justos e as posses dos ímpios. Qual a diferença dos dois lados? Vamos lá. A posse dos ímpios, eles têm por causa de aquele anseio de ter coisa no mundo.
É por isso que a Bíblia diz que os ímpios, eles têm a inveja, eles maltratam os outros para ter posses. Você vê os ímpios jogando na loteria, você vê os ímpios mentindo, tá? Enganando, fazendo suborno, tudo para ter coisas. É o que a Bíblia fala aqui no Salmo 37. A diferença entre o manso e o bravo. O manso são os que herdam a terra. Os bravos não, Deus tira. Tá? Pode olhar a história dos homens que tentaram ganhar na base da força, da mentira, da carnalidade, tá? Daquela atitude tempestuosa de prejudicar os outros. Não tem. Tá? Inclusive, os irmãos lembram de Jacó? O que fez Jacó quando não era crente? Aquela vez que ele enganou, até mentiu para o pai dele. Deus abençoou aquilo? Não. Deus usou as circunstâncias dificílimas, perdas e perdas, para ensinar Jacó. Não se deve fazer aqui. Tá? Então, um crente que erra, querendo ganhar na base da mentira, na base da injustiça, não do trabalho, não do esforço, que é o método de Deus para lhe sustentar, essa pessoa vai ter que ser disciplinada por Deus. E Deus faz isto. Tá? Então, queridos irmãos, é assim, vamos lá, a posse do justo. O que é que diz o texto? No versículo 16. Mas vale o pouco do justo. Aprendamos isto aqui, meus irmãos. O que é o pouco do justo? Às vezes o justo tem pouquinho. E o ímpio, que é vizinho dele, tem mais. Olha ele fazendo festa, chamando os amigos, tomando suas cervejas, fazendo seu churrasco. E o crente está ali passando com um pedacinho de carne, com um franguinho, né? Com arroz e feijão. Qual a diferença? Lá naquele lado de lá, não tem oração, só tem música profana, não tem alegria no Senhor, não tem ações de graças, enquanto na casa do crente tem tudo isso. O que é que vale mais? Esse aqui. Deus está dizendo isso aqui não. E eu quero mostrar aqui à luz da Bíblia. Por quê? Primeiro, o valor do que os justos possuem veio de Deus. Veio do Senhor. O Senhor que lhe abençoou. Né? O que a Bíblia diz a respeito disso? O nosso sustento vem de Deus. Deus nunca falha, irmãos. Ele nunca vai abençoar a nossa preguiça. Nunca. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses que aqueles que não trabalham também não devem comer. É um trabalho honesto. Você não pode fazer do trabalho um meio de mentir, dizendo que não tem tempo de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja com os irmãos. Cumpre os seus deveres como crentes, que Deus acrescenta. Você chegar a estar doente, pode muitas vezes acontecer isso, de Deus tirar você do serviço com a doença. E você fica preocupado, o que eu vou fazer? Eu não posso trabalhar. Deus tem os meios dele de sustentar. Lá no Salmo 127, diz que ele dá aos seus o alimento, o pão, enquanto você está dormindo. Tá? A vida do crente é assim, uma confiança inaudita em Deus, de tal maneira que se ele der um pouquinho, aleluia. Se ele dar muito, aleluia, do mesmo jeito. Você vai exaltar Deus no pouco, como você exalta Deus no muito. Tem abundância? Aleluia. Tendo pouco? Aleluia. Então, quem sabe, irmãos, viver com pouco, vai aprender a viver com muito. Os irmãos lembram de Paulo? Quando ele escreveu, e aqui é uma lição muito boa para pastores, tá? Para missionários. Tem missionários que qualquer coisinha que está precisando, já manda uma cartinha ou um e-mail para o irmão. Eu estou precisando disso aqui. Como que todo mundo seja obrigado a dar dinheiro para ele? Isso é errado. Tá?
Você tem que viver com aquilo que Deus lhe dá e não prejudicar, não apertar para os outros. Tá? Mas note Paulo. Paulo, ele quando entrava no serviço, pregar o evangelho, ele trabalhava, ele fazia tendas. E ele ensinava os irmãos que é com a força do trabalho que ele podia não só se sustentar, mas ajudar outros. Ele fala isso. Mas Paulo vivia de oferta? Vivia. Paulo vivia de sustento que as igrejas davam? Sim. Ele fala lá em 1 e 2 Coríntios, não 1 Coríntios, 2 Coríntios, que ele recusou sustento para estar daquela igreja, de outra igreja, porque ele estava sendo sustentado por outros. Tá? Não há nada de errado nisso. Então, um homem de Deus deve ser sustentado. Mas olha o que Paulo fala em Filipenses 4. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o segredo aqui, irmãos. Experiência. Aprendi a ser contente com pouquinho, ter muito e ter pouco. Olha o equilíbrio da vida. A vida do crente é assim. Se ele está comendo arroz só e um ovo frito, e ele aprende a dar graças por aquilo, não ficar chateado. Então, quando chega o momento de ele estar numa casa onde tem pessoas ricas, que ele está comendo ali à vontade, é a mesma coisa, não faz diferença. Tá? Eu conheço pastores, tá? Que vieram de outro país, como os Estados Unidos, por exemplo. Eu percebi na vida deles que eles aprenderam a viver com muito e também a viver com pouco. Quer dizer, se Deus coloca numa situação de pouca coisa, eles aprendem a viver. Precisa disso. Nós, os crentes, precisamos, porque o valor, irmãos, está naquilo que Deus nos dá. Só lembrar daquele menino que chegou lá quando Jesus estava com aquela multidão. 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor usou aquilo e abençoou aquela multidão e ainda sobrou. Porque o valor está no que Deus lhe dá. Tá? É isso que faz. Quando Deus falou com Elias, tá? Deus deu sustento para Elias, para ele andar 40 dias e 40 noites. Eu não sei o que ele comeu para se sustentar daquele ponto, daquele jeito. Mas é assim que Deus faz conosco. Tem lugares no mundo que os irmãos estão passando necessidade. Irmãos. Tem lugar na China, por exemplo, que tem irmãos presos. Na Coreia do Norte, irmãos presos. Eu não sei o que os irmãos em Cristo na Venezuela, como é que eles estão passando. Deus deixa de sustentar? Não. Tá? Eu falei para os irmãos que no tempo da Rússia, irmãos que recebiam um pãozinho que eles davam por dia, lá na prisão, tá? Um pãozinho, talvez assim, um pãozinho inteiro, eles conseguiam cortar aquilo, comer metade e dar para o outro irmão que estava mais fraco. Queridos irmãos, a bênção está na provisão dada por Deus em todos os detalhes. É importante que nós aprendamos isto, né? Os irmãos lembram como foi que Deus sustentou o povo no deserto? Quando aquela multidão queria voltar para o Egito por causa de carne, por causa de arroz, de feijão, daquelas substâncias, aquelas comidas substanciais, eles esqueceram que Deus mexeu com o povo egípcio para dar aquela comida. Eles estavam trabalhando, eles estavam lutando o dia todo. Foi Deus que moveu os egípcios a dar aquela comida bem substancial para eles, porque eles precisavam. Toda boa dádiva, todo dom perfeito não vem dos egípcios, não vem do mundo, vem de Deus. Mas eles no deserto estavam querendo que Deus fizesse aquilo com eles. Olha, no Egito nós tínhamos isso. Mas o Deus do deserto não era o mesmo Deus que estava cuidando deles lá. Agora, no deserto é outra situação. O que Deus deu para eles? As duas coisas que eles precisavam: água e pão. Veio a água tirada da rocha, porque no deserto não tem água. Mas Deus fazia milagre. Deus só opera milagres.
e aquele maná caindo do céu. Eu estava acostumado a comer a comida tão boa. E agora eles chegaram a chamar a comida de Deus de desprezível. Mas foi a maneira que Deus cuidou deles por 40 anos. Eles não morreram. Sabe quem morreu? Morreram aqueles que desejaram a comida egípcia. Aqueles morreram no deserto. Vamos em segundo lugar aqui. Aquilo que vem de Deus para os justos, santifica tudo e todos. Impressionante. Os ímpios, irmãos, olha o que eles fazem no domingo. Eles estão aí correndo atrás daquela comida melhor. Hoje nós vamos fazer um churrasco, nós vamos fazer aquilo ali, vamos chamar os amigos, vamos comprar cerveja, vamos alegrar. Eles vivem disso. Mas notem, aquilo que vem de Deus para os justos, santifica tudo. Tá? É claro que final de semana você quer estar até uma comida diferente, faz parte. Mas o importante é aquilo que Deus dá. Eu me lembro na casa dos meus pais, aquela família grande quando eu era pequeno. Tá? Meu pai e minha mãe lutando para sustentar aquela família grande. No domingo era um dia especial, minha mãe se aplicava em fazer uma comida melhor para os filhos. Mas a gente sabia que na segunda-feira em diante as coisas iam sendo bem diferentes, né? Porque não tinha aquilo que dava no domingo. Então, Deus abençoa? Abençoou? Sim. Vivemos? Vivemos. O que acontece com os ímpios, então? Visto que Deus abençoa o pouco que Ele dá para os crentes, ele transborda tanto que aquilo sustenta a gente, né? Você vive alegre com aquilo que Deus dá. Nenhum crente morre, passa fome, irmãos. Nenhum crente não tem isso. Os crentes têm aquilo que eles precisam. Certo? É para nós não termos inveja dos mundanos. Alegrar e pôr a mesa, faça isso. Mesmo vocês, irmãs, tá? Faça a mesa ali e adore o seu Deus por aquilo que Ele deu para você. Com os ímpios, não. O que Deus faz? Olha o versículo. O versículo 17. Os braços dos ímpios serão quebrados. Que linguagem, irmãos. Quando Deus fala quebrar o braço, não está dizendo que Ele vem dar uma pancada ali que a pessoa vai ter que fazer uma amputação ou então usar alguma coisa para melhorar, né? Não. Ele está falando assim, Ele tira a força. Quando você está sem braço, é porque você está doente, é porque você perdeu o emprego, é porque você perdeu os meios que você tinha para ganhar alguma coisa, né? Interessante. Deus faz isso com os ímpios. Aquele ímpio agitado ali, ele quer isso, eu quero. Você vê a conversa dos ímpios, eles estão sempre demonstrando pela boca o que eles têm no coração. Olha, eu ganhei na loteria, aquele fulano de tal ganhou, eu quero ganhar também. Olha ali aquela inveja do outro, olha o carro que ele tem, olha a comida que ele come. Então eu quero, estão lutando, trabalham sim. Os ímpios trabalham, lutam aqui, mas não é a glória de Deus que eles têm em vista, não é buscar a honra de Deus, eles querem ter possessões, eles querem ter mais. Os irmãos lembram de Judas, como conviveu 3 anos com Jesus Cristo e os discípulos? Qual era a diferença? Ele estava ali? Estava. Ele via os milagres? Via. Mas Judas tinha um interesse impressionante por dinheiro. Ele pensava em Jesus como rei. Ele queria ser ministro no reinado de Cristo. Ele pensava que Jesus vinha para tomar o reino romano e fazer de Israel uma nação poderosa na terra. Mas não foi isso. Jesus falou para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Falou mesmo. Meu reino é o reino da verdade. Mas Judas não estava contente. Por isso que quando chegou a oportunidade dele ter 30 moedas de prata, era muito dinheiro, irmãos. Ele ia ser
Um homem rico. Está vendo? Mas o que Deus fez? Cortou os braços dele. Quebrou os braços dele. Judas viu o dinheiro pesando na sua consciência, pesando tudo, e todo aquele sonho ruiu. Já viu? Quando você está sonhando que tem grandes coisas e acorda está do mesmo jeito. Você sonha, você está faminto, sonha que está comendo, você acorda com fome. Foi assim que o sonho de Judas acabou, desmoronou, e ele se viu à beira do inferno e foi lançado para lá. Morreu em seus pecados. Queridos irmãos, sempre lembrem que os ímpios têm muita coisa. Olha os grandes ditadores. Olha Saddam Hussein, como matou gente, matou seu povo, porque queria poder, queria ter tudo, queria ter o mundo aos seus pés. Foi morto pelo seu próprio povo. Olha a vida de Nabucodonosor, como foi que Deus quebrou, logo ele teve misericórdia dele. Mas quando ele estava lá na arrogância dele, achando que não tinha ninguém melhor do que ele, que ele estava no auge, que ele não tinha um Deus glorioso acima dele, Deus o fez ficar 7 anos como se fosse um animal no mato. Deus fez o quê? Quebrou os braços. O filho dele foi a mesma coisa. Belsazar, Deus quebrou o braço, trouxe a morte naquela mesma noite, quando ele estava naquela festa. Com os ímpios, Deus faz assim, queridos irmãos. Então, o que nós devemos fazer no mundo desse? O mundo hoje busca felicidade mundana. Até o evangelho de hoje é o evangelho do humanismo. Vamos melhorar o homem. Vamos tirá-lo dessa situação. Vamos colocar numa igreja. Vamos ajudá-lo. Vamos dar a ele o significado de que a vida é ajudar o próximo. Tem nada a ver. A glória de Deus, o mundo jaz no maligno. Então chega um momento que Deus quebra o braço do ímpio. Quebra mesmo. Então você vê ali, zombando de você, rindo, contente pelo que ele tem, que ele está bem, próspero, tem carro, tem dinheiro, tem amigos, vão para suas paixões. Logo Deus corta seus braços. Tá? É o amor à riqueza que leva o ímpio a agir como age. Mas Deus sabe como lidar com eles, no tempo certo e do modo sábio. Eu lembro de vocês a vida de Esaú, lembra? Qual a diferença? Jacó, crente. Deus lidou com Jacó? Lidou. Mas Deus tornou ele um homem justo, um homem de fé, um homem que amou a família. Sofreu, por causa do o sofrimento foi para, vamos dizer assim, aprimorar a vida de um homem de Deus. Sofreu. E nós somos chamados a isso mesmo. Tá? Mas com Esaú, Deus deixou. Esaú cresceu, tornou uma família grande, colocou logo o nome dos filhos dele de príncipes. Príncipe disso, príncipe aquilo, príncipe. Você pode ler isso em Gênesis. A família de Esaú, descendente, tudo príncipe, tá? Tudo. Mas o que Deus fez com aquela nação? Levou muitos anos, Deus destruiu. Acabou, não tem nenhum sinal de Edomita. Enquanto de Jacó tem o povo de Israel hoje. Está vendo o que Deus faz, queridos irmãos? Aquele povo no deserto, que queria o conforto do Egito, fez com que Deus quebrasse os braços deles. Todos eles, de 20 anos para cima, todos vão morrer no deserto. Deus quebrou o braço. Muitos santos morrem novos. Deus quebrou o braço deles? Não. A Bíblia, no Salmo 37, não está falando, não é o propósito de Deus falar do céu. Não é. Fala no Salmo 73, mas no Salmo 37 não. Por quê? Deus está falando aqui para nós que nós somos herdeiros de quê? Então o que você vê na terra é céu mesmo. E se você pensar na terra,
como herança sua. Então você sai do Salmo e vai para o Novo Testamento e você vai ver que você é herdeiro do céu. Herdeiro com Cristo. Você é dono da glória. Então o que tem na terra é nada, é uma palha seca. Então, se é grandioso o céu que Cristo conquistou para nós, o que é a terra? Os cientistas têm mostrado que a terra, quando você olha no espaço, se você pudesse ver, a terra se perde, some diante de tanta grandeza da criação. Então você está dando um valor extremo àquilo que vai passar. Quando você é herdeiro do céu. Temos hinos que falam, tem um hino que fala, herdeiro com Cristo, sou filho dele. Então, queridos, o que mantém os justos não é a quantia de posses que eles têm, mas sim a bênção que vem do alto sobre o pouco que eles possuem. Uma casa pequena, às vezes nem tem, paga aluguel, às vezes um pouquinho de coisa para viver. A bênção de Deus está sobre seu povo. Vamos para a segunda parte. E aqui, eu quero rapidamente terminar. O que diz o versículo seguinte? Olha, o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 20, versículo 19. Não, eu não li o versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Vamos ver isso aqui? Primeiro, quero mostrar para os irmãos a doutrina da predestinação. Está aqui? Está. Você não vê, mas está. E muitos ignoram essa doutrina, mas a doutrina da predestinação ela é incrivelmente prática. Porque está falando de quê, queridos irmãos? O Senhor conhece os dias dos íntegros. Está vendo aqui? O Senhor conhece meus dias? Conhece. Foi Ele que planejou tudo? Sim, em Cristo. Chamado predestinação. O dia que eu ia nascer, de que família eu seria, de que nação eu seria, de que estado eu seria, de que cidade eu seria, a rua que eu seria, os meus pais. Está vendo? Deus programou tudo isso. E aí ele diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Doença, dificuldade, pobreza, tudo Deus coopera, até a morte, sim. Foi muita aflição para mim ver os dias da dona Nádia se findando, mas ela está na glória agora. Ela nunca mais vai sentir dor. Ela nunca mais vai ver a miséria que ela viu neste mundo. Nunca mais. Então todas as coisas cooperam para o bem. Então o que está passando com você é para o seu bem, porque Deus conhece os seus dias. Ele já sabia de tudo. Lá na eternidade, programou tudo para o seu bem. Como você seria uma mulher, um homem, sua estatura, sua feição, sua cor, seus pais, a sua língua, a sua vizinhança, tudo Ele programou. Ele só não programou o seu pecado. Mas Ele trouxe Cristo para tratar com seus pecados. Então, queridos, os dias dos santos foram contados e nenhum deles será derrotado pelo horror do pecado e da morte. Virão dias difíceis, virão dias de dores, virão dias em que você vai enfrentar a morte. E eu e você, nós vamos enfrentar. Mas lembra, tem um hino que diz, e quando no vale de dor eu passar, comigo Ele está, sim, eu sei. Muitos santos morrem novos, outros são levados com mais idade, mas nada apaga a existência do povo eleito de Deus. Tá? Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. E para encerrar, a verdadeira herança,
O que diz o texto? Olha o versículo 18. A herança deles permanecerá até a morte? Não. Permanecerá para sempre. Quando você morrer, sua casa vai ficar. Seus filhos vão ficar. Marido ou esposa ficarão. O carro, o dinheirinho que você tinha, tudo vai ficar. Você não perdeu? Não. Diz aqui o texto, a herança deles permanecerá para sempre. Onde? Eu tenho uma herança no céu. Eu tenho uma glória eterna. Lá não há morte. Lá não há ladrão. Lá não há dor. Lá não há o diabo. Lá não há mais nada disso. A minha herança, infinitamente superior a isso aqui. Isso aqui é trapo, comparado com a glória que há de vir. Indicando que a subsistência dos salvos vem do que eles têm de riquezas eternas. Deixa eu te falar rapidamente sobre isso aqui. O que eu tenho de material veio do espiritual. O que você vê aqui vem daquilo que você não vê. Quando você ora, você está pedindo coisas invisíveis, transformando coisas invisíveis em coisas visíveis. Senhor, estou precisando de emprego, eu não tenho aqui. O Senhor abre a porta. Senhor, estou precisando do pão de cada dia. O Senhor abre a porta. E você tem. Então, é assim. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 7.000 pessoas. Mas Deus fez surgir do invisível, surgir coisas invisíveis. Lembra daquela viúva que pegou aquela vasilha de azeite? Elias falou, pode trazer. Traz. Foi enchendo. De onde veio? Veio do invisível. Porque o que nós temos visível vem do invisível. É assim que vive o crente neste mundo. O mundo não vê as coisas visíveis. Ele não sabe que as coisas visíveis vêm das invisíveis. E a nossa fé está firmada em promessas exaradas, colocadas e postas nas Escrituras Sagradas. É ali que nós firmamos. E quando vem os dias de aflição, o Senhor nos abandona? Não. Ele está conosco. Ele diz o que em Hebreus? Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. E a nossa fé está firmada nesse Deus que é fiel e justo.